Olá pessoal, vou resolver agora o exercício 7, que pede para a gente determinar o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação da reta esboçando o gráfico dos seguintes pontos. Então eu vou começar aqui pelo item A, que dá os pontos 2, menos 3 e menos 4, 3. Então antes de determinar cada um desses itens, vamos relembrar um conceito importante aqui, que é da equação de reta, né? Então a equação, ou melhor aqui, deixa eu melhorar, a equação da reta, que a gente chama também de equação reduzida da reta, é dado por y igual a mx mais n. E esse m que acompanha o x aqui é o que a gente chama de coeficiente angular. E esse n aqui é o que a gente chama de coeficiente linear. E são esses dois coeficientes que o exercício pede para a gente encontrar, certo? O coeficiente angular e o coeficiente linear. E a equação da reta vai ser uma consequência da determinação desses dois valores aqui, né? Já que basta a gente jogar o valor aqui do m e do n que a gente constrói a equação da reta, né? Então, vamos primeiro encontrar o coeficiente angular, beleza? Para fazer isso, a gente tem que lembrar um outro conceito, né? Então, o que é o coeficiente angular da reta? Nada mais é do que a inclinação dessa reta, certo? O quanto essa reta está inclinada. Então, se essa reta estiver inclinada crescendo, né? A gente sabe que esse coeficiente vai ser positivo. Caso contrário, se a reta estiver decrescendo, vai ser negativo. E como que a gente determina esse valor de m, né? É o ΔY sobre o ΔX. ΔY, porque é o quanto a gente está variando em y em razão da variação em x. Ou seja, a gente tem essa inclinação, o quanto varia em y relacionado ao quanto varia em x, né? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso pensar nesses dois pontos aqui e tomar os y's deles, certo? E como eu vou ver uma diferença aqui, o quanto está variando, eu vou pegar um ponto e subtrair o outro ponto. Como assim subtrair, né? Então eu vou pegar o y dele, que é o 3, e subtrair o y do outro, que é menos 3, ou seja, menos 3. Então fica menos 3. Dividido por quem? Pela variação em x. Então é importante aqui, ó, como eu comecei desse número e subtrair esse, para o y, para o x eu faço a mesma coisa. Então eu preciso começar desse daqui, menos 4, e subtrair o 2. Beleza ou não? Então isso é importante porque depois a gente vai olhar no gráfico o que acontece, né, caso a gente troque os pontos. Porque se você estiver trocando na primeira vez você pega esse menos esse, no x você pega esse menos esse, você acaba invertendo aí o sinal, beleza? Então, fazendo as contas aqui, vai ficar 3 menos 3, 3 mais 3, certo? Sobre menos 6. Tomar cuidado com o sinal aqui, ou seja, fica 6 dividido por menos 6, que é igual a menos 1. Beleza, então descobrimos o valor do coeficiente angular. E agora, como que a gente faz para determinar o coeficiente linear, né? Então a gente considera que a gente já achou esse m igual a menos 1, então eu posso substituir aqui. Então vai ficar como, né? O meu y fica igual a menos 1. Eu vou colocar 1 aqui só para destacar, mas não precisa escrever, certo? X mais n, beleza? E aí, como eu sei que esse ponto e esse ponto, eles pertencem à reta, eu posso substituir no lugar do x, colocar o número 2, porque no lugar do y vai ficar o menos 3. Ou então o contrário, né? Eu posso pegar aqui o menos 4 para o x e o y valendo 3, beleza? Qualquer um dos dois pontos você pode considerar para substituir aqui no valor de y e de x para determinar o valor de n, né? Então vamos fazer isso, ó. Vamos escolher, por exemplo, esse ponto aqui, 2 e menos 3. Então, se o y vale menos 3, é porque o meu x aqui tem que valer 2. Beleza, mais n. Então isso aqui vai dar o que, né? Menos 1 vezes 2 é menos 2, mais n. Menos 2, então está subtraindo, passa para o outro lado, somando, certo? Ou seja, ele está negativo, vai passar para o outro lado
positivo. Então, o n fica igual a menos 3 mais 2. Eu inverti de lado aqui, né, porque não tem problema nenhum, ou seja, o nosso n aqui dá menos 1, beleza? Então, a gente descobriu que o m aqui ele vale menos 1 e que o n vale também menos 1. Ou seja, a equação da reta, quem é, né? É y igual a menos x menos 1. Beleza? E esse então é o resultado esperado aqui para esse problema. Beleza? Só para a gente avaliar então o gráfico dessa reta, eu vou colocar aqui no GeoGebra e a gente vai olhar esse gráfico, beleza? Então, ó, primeira coisa, vamos considerar lá os nossos dois pontos, né? Quem que eram os pontos? Era o menos 3, 2, certo? Vamos olhar aqui. Ou melhor, 2 menos 3. Então, vamos colocar o ponto 2 menos 3. Aqui o ponto apareceu, ponto A, 2 menos 3, e o ponto menos 4, 3. Menos 4, 3. Vai aparecer o ponto aqui, menos 4, 3, certo? Então a reta dada por esses dois pontos é a seguinte. Vai passar por esse ponto e vai passar por esse ponto, certo? E aí a gente tem essa reta do exercício, né? Chamar atenção aqui para esse corte em y que vale o menos 1, que é justamente o nosso coeficiente linear, certo? Então é isso. A gente tem a equação da reta aqui, os valores do coeficiente angular, do linear e o gráfico aqui da reta com a ajuda do GeoGebra. Beleza? Então é isso. Valeu!